Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa minissérie, onde nós vamos debater 3 erros que você, pregoeiro, jamais pode cometer nos seus pregões. Pois bem, primeiro erro, pregoeiro, jamais você pode sair da sessão do pregão eletrônico sem antes avisar aos licitantes que estão conectados pela internet, acompanhando a sessão, qual será o dia e o horário da retomada dos trabalhos. Pois bem, isso nem parece um erro, né? Porque é uma conduta muito comum que acontece nas licitações, nos pregões em todo o Brasil. Como o pregão eletrônico, logicamente, ocorre pela internet, o que acontece é que quando nós temos que suspender o pregão por algum motivo, por exemplo, motivo de horário de almoço, término do expediente do órgão, ou ainda algum outro motivo que requer uma suspensão por alguns dias, é muito normal o pregoeiro simplesmente se ausentar da sala sem avisar nada. Então, por exemplo, às 17 horas terminou o expediente, o pregoeiro sai, não fala nada. No outro dia, às 8h30 da manhã, 8 horas, 9 horas, ele retoma a sessão e dá continuidade para aquele pregão. Pensem, pessoal, os licitantes, eles não têm bola de cristal para saber quando que aquela sessão vai ser retomada. E qual é a gravidade desse tipo de conduta? Vejam bem, o pregão ele tem uma série de fases. Vamos supor que a interrupção dessa sessão foi antes da abertura da fase de lances. Então, quando o pregoeiro retoma o pregão e abre a etapa de lances, aquele licitante que não tinha conhecimento de qual seria o dia e horário da retomada do pregão, simplesmente não estava conectado e perde a fase de lances. Ou ainda, quando essa interrupção se dá antes da abertura da etapa recursal. E aí simplesmente o pregoeiro retoma a sessão no dia seguinte, no período da tarde, por exemplo, abre a etapa de recurso lá por 30 minutos, para quem quiser manifestar imediata e motivadamente a sua intenção em recorrer, e simplesmente os licitantes não estavam conectados e perdem a etapa recursal. Por isso que, se você age dessa forma, se você agir dessa forma, a gente pode até conseguir a anulação desse pregão em conta de uma ação judicial, exatamente porque os licitantes não são obrigados a ficarem 24 horas conectados no sistema, adivinhando se a sessão do pregão vai ser retomada no dia seguinte, às 8 horas, às 8h30, às 9, às 10, ao meio-dia, às 13 horas. Então não há que se falar do licitante ficar plantado no computador esperando a boa vontade do pregoeiro em reabrir a sessão. Por isso, cuidado! Sempre que você tiver que suspender a sessão por qualquer motivo, seja por conta do almoço, por final de expediente ou por alguma suspensão que tenha que ser feita alguma diligência, alguma verificação, informe, senhores licitantes, o pregão está sendo suspenso por motivos de fim, de término de expediente, e será retomado amanhã a partir das 14 horas. Aí sim os licitantes já estão avisados do horário da retomada e não vão poder alegar que perderam qualquer fase por não terem certeza de quando o pregão seria retomado. Informe isso via chat, porque o sistema ele vai salvar esse histórico e ainda que o licitante não esteja conectado naquele momento que você escreveu essa mensagem, posteriormente é dever do licitante entrar no pregão e acompanhar todas as mensagens que foram enviadas no tempo que ele se desconectou. E aí ele vai ter acesso a esse chat de mensagens, ainda que offline, e vai saber qual vai ser o horário e dia para a retomada dos trabalhos. Muito obrigada!